Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick e nessa mesma faremos a abordagem do número de oxidação. Bem, esse tal número de oxidação é denominado de NOx. Ele indica a carga que os elementos assumem em uma dada substância. E essa carga, ela pode ser real ou parcial. Bem, a carga vai ser real quando eu estiver me retratando de um composto que apresenta ligação iônica. Por quê? Porque a ligação iônica ela acontece por transferência de elétron ou elétrons. Bem, por exemplo, eu tenho aqui o composto NaCl. Você tem a ligação do sódio com o cloro, de um metal com uma metal. Logo, nós temos aqui a tal ligação iônica. Observem, tá, que o metal sódio ele doa um elétron para o ametal cloro. Desse modo, eu vou formar o cátion sódio e o ânion cloreto. Sendo assim, a carga do sódio, como transferiu um elétron, mais um. E do cloro, como recebeu um elétron, menos um. E a carga que o elemento assume, tá? Ao ser parcial, é quando eu me retrato de um composto que apresenta ligação covalente. Lembre-se que a ligação covalente ela ocorre por compartilhamento de elétrons. Observem aqui, você tem o hidrogênio se ligando ao oxigênio. Toda vez que você tiver um ametal se ligando a um ametal, ou o hidrogênio se ligando a um ametal, ou ainda a ligação entre dois hidrogênios, vai ser do tipo covalente. Nesse caso, o oxigênio é um ametal, está se ligando ao hidrogênio, que é o hidrogênio. Então, eu tenho a tal ligação covalente. Bem, observem aqui. Para eu pensar em carga nesse tipo de composto, num composto covalente, eu tenho que lembrar de um conceito fundamental, que é a eletronegatividade. Bem, a eletronegatividade, ela indica a tendência que um determinado elemento químico tem de atrair o par de elétrons ou elétrons em uma ligação química. Observem aqui que o oxigênio ele é mais eletronegativo que cada hidrogênio. Então, o que vai acontecer com o par de elétrons que eles compartilharam? O oxigênio atrai o par de elétrons da ligação com o hidrogênio aqui e também atrai o par de elétrons, tá, da ligação com o hidrogênio. Então, observe o seguinte, ele está atraindo um par de elétrons. Elétrons apresentam carga negativa, então ele vai adquirir uma carga parcialmente negativa, em contrapartida, cada hidrogênio terá uma carga parcialmente positiva. Trazendo isso para números, o hidrogênio, nesse caso, terá número de oxidação mais 1 e o oxigênio menos 2. Gente, olha só, existem as regras práticas. Nessas regras práticas, nós vamos trabalhar com os elementos que apresentam NOx, ou seja, número de oxidação sempre fixo. Primeiro, o somatório do número de oxidação dos elementos em uma substância neutra, entenda a substância neutra como sendo simples ou composta, é igual a zero. O somatório do número de oxidação dos elementos em um íon é igual à sua carga. Terceiro, metais alcalinos, que são os elementos da família 1A, e a prata de símbolo químico Ag, em substâncias compostas, apresentam NOx igual a sempre mais 1. Metais alcalino terrosos são aqueles elementos da família 2A. E o zinco de símbolo químico Zn, em substâncias compostas, apresentam número de oxidação sempre igual a mais 2. O alumínio de símbolo químico Al, em substâncias compostas, apresenta número de oxidação sempre igual a mais 3. Dando continuidade às regras práticas para determinar número de oxidação, nós temos aqui a sexta regra. Hidrogênio de símbolo químico H, em substâncias compostas, ele apresenta número de oxidação quase sempre mais 1. E a sétima e última regra diz que o oxigênio de símbolo químico O, em substâncias compostas, apresenta número de oxidação quase sempre menos 2. Trago aqui para vocês agora uma série de exemplos para a gente praticar essas regras que nós acabamos de ver. Bem, primeiro, HCl. Vamos supor que em um dado exercício, ele te peça o número de oxidação do cloro, tá, que está aqui sublinhado, na substância HCl. Então, como eu quero saber o número de oxidação do cloro, eu vou te falar que o seu NOx é X. O hidrogênio, quase sempre mais 1. Observem que eu tenho um hidrogênio e um cloro. Então, você vai pegar um hidrogênio vezes seu NOx mais 1, mais um cloro vezes seu número de oxidação X, isso é igual a 0. Resolvendo essa equação, você vai encontrar que X é igual a menos 1. Então, eu posso falar que no HCl,
O cloro apresenta número de oxidação -1. Segundo exemplo, você tem aqui a substância flúor, ou F2. Vamos supor que você tenha que determinar o número de oxidação do flúor, chamei de X. Como eu tenho uma substância neutra, do tipo simples, e o somatório do número de oxidação dos elementos em uma substância simples é igual a 0, então eu tenho que X, que é o número de oxidação do flúor, é igual a 0. Bem, terceiro exemplo, eu tenho aqui o SO4 menos 2, ou seja, eu tenho um ânion. Lembre-se que em um ânion, tá, o somatório do número de oxidação dos elementos é igual à carga do mesmo. E eu quero saber o número de oxidação do enxofre, do S. Chamei de X, o oxigênio quase sempre menos 2. Então, 1 enxofre vezes X mais 4 oxigênio vezes menos 2. Isso vai ser igual à carga do íon, menos 2. Resolvendo a equação, você vai encontrar que X é igual a mais 6. Logo, o número de oxidação do enxofre é igual a mais 6. Vamos lá, NH4 mais 1. Opa, eu também me deparo aqui com uma situação de um íon, só que nesse caso positivo, ou seja, de um cátion. Bem, aí ele quer saber o número de oxidação do nitrogênio, chamei de X. Bem, e o hidrogênio, tá, apresenta um número de oxidação NOx quase sempre mais 1. Eu tenho aqui 1 nitrogênio vezes a sua carga X, mais 4 hidrogênio vezes seu NOx mais 1. Isso tem que ser igual a mais 1, porque é a carga do cátion. Resolvendo a equação, você vai encontrar que o número de oxidação do nitrogênio corresponde a menos 3. Quinto exemplo, você tem aí o KNNO4. Bem, ele quer saber o número de oxidação do NN, do manganês, vou chamar de X. O potássio é da família 1A, sempre mais 1. O oxigênio, quase sempre menos 2. Então eu tenho aqui, ó, 1 potássio vezes o seu NOx mais 1 manganês vezes seu NOx X, mais 4 oxigênio vezes seu NOx, menos 2. Lembre-se que em uma substância composta, o somatório do número de oxidação dos elementos é igual a 0. Portanto, vou igualar aqui a 0. Resolvendo a equação, você vai encontrar que X é igual a mais 7. Logo, eu posso dizer que o número de oxidação do manganês é igual a mais 7. Sexto exemplo, você tem o C2H5O. Ele quer que você determine o número de oxidação do carbono. Chamei de X, hidrogênio quase sempre mais 1, oxigênio quase sempre menos 2. Observe que eu tenho 2 carbonos vezes seu NOx X, mais 5 hidrogênio vezes seu NOx mais 1, mais 1 oxigênio vezes seu NOx menos 2. Resolvendo a equação, você vai encontrar que X é igual a menos 3 sobre 2. Então, eu posso falar que o número de oxidação do carbono nesta substância, nesse composto, é igual a menos 3 sobre 2. E para finalizar, eu quero verbalizar aqui com vocês, tá, uma coisa importante. Vou falar de NOx máximo e NOx mínimo. Existem elementos químicos que têm número de oxidação variável, tá? Logo, ele vai assumir um NOx máximo e um NOx mínimo. Bem, vou falar mais especificamente para os elementos do bloco A, para os elementos representativos. Os metais alcalinos, os metais da família 1A, têm NOx máximo mais 1, não tem NOx mínimo. Os elementos da família 2A, os metais alcalinos terrosos, têm NOx máximo mais 2, não tem NOx mínimo. Os elementos da família 3A, ou família do boro, apresentam sempre NOx máximo igual a mais 3 e não apresentam NOx mínimo. Os elementos da família 4A, da família do carbono, apresentam NOx máximo mais 4 e NOx mínimo menos 4. Os elementos da família 5A, família do nitrogênio, apresentam NOx máximo mais 5 e NOx mínimo menos 3. Os elementos da família 6A, família dos calcogênios, apresentam um número de oxidação máximo mais 6 e número de oxidação mínimo menos 2. Já os elementos da família 7A, família dos halogênios, apresentam NOx máximo mais 7 e NOx mínimo menos 1. Bem, quero falar um pouquinho para vocês também dos gases nobres, dos elementos da família 8A. Em condições normais, tá, eles já apresentam a camada de valência completa. Portanto, eles não recebem e não doam ou até mesmo compartilham elétron. Então, os elementos da família 8A não apresentam NOx máximo nem mínimo. Lembre-se que eles já são estáveis por natureza, logo não efetuam ligações químicas. Bem, galera, é isso. Espero que todos tenham gostado. Foco nos estudos e até a próxima.